Você já se perguntou por que a IA às vezes simplesmente não acerta? Em 2025, estamos além da engenharia de prompt. Agora mora aí o contest prompt, ou o prompt contest. Não sei bem como isso, ou contest engineering, mas hoje vou te mostrar por que esse contexto muda tudo e o que significa para você na prática e na vida. E aí, beleza? Meu nome é Antônio Carlos e hoje nesse vídeo você vai entender um pouco o conceito do Contest Prompt e também sobre algumas profissões que já estão se adequando a isso. E para ressaltar, eu vi esse termo no canal do Lucas Montano, então hoje eu decidi como conteúdo trazer sobre isso e acrescentar algumas coisas mais. Mas antes disso, não deixe de colocar aquele comentário, de se inscrever e deixar aquele like, aquele joinha maroto e comente qual profissão que você está ou que você pretende fazer com a IA ou o que você pensa sobre todo esse assunto envolvendo tecnologia nessa bolha tech. Explicando o conceito, o prompt antigo, ou ExpliqueX, o prompt contest, adiciona. O prompt antigo você pede para explicar sobre tal assunto. Já o prompt contest você adiciona contexto, histórico, persona, dados externos para responder para as respostas mais precisas. Aí você vai me perguntar, o que isso diferencia da engenharia de prompt que já conhecemos? Isso é um ponto a mais, a ênfase do que hoje as LLMs, ou seja, as inteligências artificiais como o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, entre outras, que precisam desse contexto, assim como também o Cloud e etc. Então, no contexto engineering, mais do que escrever um bom prompt, é estruturar um ecossistema de informações para IA. No mundo da programação, no mundo onde você utiliza a linguagem Python, para isso, C++, entre outras linguagens que você usa, desenvolvedor, programador, dev, full stack, ou front-end também, ou full stack, né? Seja no back, seja no front, e você usa principalmente talvez ali os plenos e os sênios, que entendem mais, eles usam a linguagem que a LLM ela tem mais dados, mais parâmetros. E em vez de soltar apenas o simples prompt, ele traz o contexto e um pouco de dados para que a IA siga aquele roteiro e não venha colocar coisas que mesmo ela não sabe. Entendeu? Componentes históricos, documentos, ferramenta como RAG, o MCP, o metadados. Emoção, trago a imagem de um assistente que realmente entende você. Não apenas responder. Notícias desse mês de julho, né, em revelação em tempo real, é que existe o agente A. Muitos falam porque eles são robôs que, na verdade, automatiza e já tem um conhecimento muito prático, ele já tem todo um contexto, um prompt para que ele nunca não saia da rotina e seja muito mais eficaz do que um simples chatbot comum. Pois eles já podem fazer, na verdade, executar tarefas sozinhos, né? Porque eles são bots autônomos. São assistentes que já fazem sozinhos o que você pede, né? Desde que o contexto seja dar direto. Ou seja, você não precisa, muitas das vezes, de muita mastigação, vamos dizer, como um chat normal. Existe o Flux, um Contest Playground API, a IA visual interativa com contexto visual dentro dos prompts. Agora você pode usar imagem mais texto no mesmo prompt com resultado muito mais certeiro. Entendeu agora? A Anthropic lança um guia de engenharia de prompt que destaca por Chain of Code. Não estou lembrando dessa palavra em inglês, como significa.
Tem o Multishort e o Holy Prompting. Como você sabe, no mundo da programação, da tecnologia, dessa carreira técnica, é fundamental você aprender o inglês. E eu estou nessa fase de aprendizagem do inglês. Exemplos práticos ou para uma automação com o Make, talvez também com o N8N, seria um exemplo de um prompt contest. Você é um analista sênior, o cliente tem o balanço X, meta Y, esses indicadores, enumere 3 insights principais e sugira 2 ações. Explique o que você é, configure persona e os dados aumentam a profissão. Ou seja, você está explicando à máquina que você é um analista sênior, ou seja, você tem ramo, experiência, o cliente tem um balanço X e ele tem uma meta, que é Y, denominada Y. Esses indicadores, ele quer que você enumere 3 insights principais, ou seja, 3 ideias ali principais, ou algo que você, para traduzir um pouco, que seria insights, né? Não é só um contexto de ideia, mas é sobre a visão, sobre algo que realmente ali você pode mudar e no estalar de dedos conseguir, certo? E vai sugerir 2 ações que você pode ter mediante aquilo dali. Para usar e-mail para automação, coleta de dados do Google Sheet, enviar ao ChatGPT com contexto e publicar insights no Slack. Por exemplo, você pode dizer, cite tendências. Empresas estão usando no code mais IA para automatização, que é o Make IA. Ou você pode demonstrar, se você escrever esse código, dá para montar um fluxo robusto com Contest Prompt. Vamos explorar um pouco sobre medos e esperanças. Se você não der contexto, a IA vai dar respostas erradas. Isso pode custar o meu emprego, meu cliente, minha reputação. E a esperança, o que a gente pode ter? Mas se eu dominar o Contest Prompt, eu vou ter um assistente que pensa comigo, antecipa minhas necessidades e eleva meu trabalho a outro nível. Por exemplo, empresas como Yahoo Japan está exigindo IA no workflow para dobrar produtividade até 2028. Mas aí, vem aqui. Vou explicar um pouco. Dobrar, será que é possível em alguns casos? Lembre-se, em alguns casos, não todos. Mas se você melhorar sua produtividade em 10 a 15%, não já está valendo? Por que contexto é tão interessante? Primeiro, quanto resposta mais vaga, mais genérico a IA vai dar. Isso eu acho que todos que procuram sobre engenharia de prompt, sobre o melhor prompt, já tem uma noção. E vocês seguiram esse passo a passo que eu estou dando, onde você vai ver, talvez ali a persona, você dá dados direto, você tem que caracterizar o que a IA é, primeiramente. Quais ações ela pode tomar, entendeu? Quais critérios ela tem que ter. Tudo para que ela dê o máximo de resultado possível e que seja eficaz, correto? E claro, 2028, daqui a 2 anos e 5 meses, vamos dizer, 2 anos e meio mais ou menos, a gente pode ter IAs muito melhores aí, muito mais nichadas para áreas e ser muito bem conectadas. Vamos ver nesse mundo aí o que se diz. A conclusão é que a evolução não é só da IA, é da forma de interagir com ela e saber a estrutura do contexto pronto é dar o primeiro passo para que ela seja sua parceira real, não só uma resposta automática. Quer saber passo a passo de um caso real? Usando o Make hoje, comente aqui, quero contest. E eu trago no próximo vídeo com tutorial ao vivo. Vamos juntos dominar essa era nova de IA. E quer saber mais um pouquinho? Vai ter sim novidades breves neste canal. Talvez com melhores equipamentos a gente pode fazer algo melhor. E deixa um comentário, deixa o seu like, o seu gostei e não se esqueça de se inscrever. Pelo amor de Deus, inscreva aí, ajuda aqui no Mério, né, cara? Eu fiz aqui uma tabela
a qual vou tirar vocês e vocês vão ver. Deixa eu achar. Vocês estão vendo aí, na verdade, a tela do notebook, né? Consegui aqui fazer um jeitinho para que tudo. Só gambiarra. Mas então, profissões da tecnologia que vão usar o Prompt Contest ou Contest Engineer. O engenheiro de prompt que já nasce com esse título responsável por estruturar o contexto para IAs. O desenvolvedor full stack entrega IA no sistema usando contexto para automações e API. Né? Especialista em automação, vai usar o Make, o N8N, o Zap. Tem vários outros também aí que usa isso. Usa o Context Prompt para conectar ferramentas inteligentes. O engenheiro de machine learning que vai criar modelos para aprender melhor, né? Bem alimentado com contexto. O Production Manager, tá vendo? Define fluxo do produto usando IA contextualizado, melhorando a UX, que é, na verdade, a interação do usuário, né? O bem-estar. Data Science, né? Que vai usar Context Prompt para análise exploratória e resumos inteligentes e dashboards dinâmicos. Análise de segurança da informação, que vai usar em monitoramento contextual de ameaças. E o design de UX, né? UX Design, que cria jornadas mais naturais integrando o IA com contexto de uso real. E o especialista de DevOps, que já usa os ChatOps em contexto para comandar automatizações em CI e CD. Se especialista em suporte com IA e o curso contexto para responder pré-preenchidas sobre demandas. Profissões que usam Context Prompt fora da tecnologia. E tem um criador de conteúdo, influencer, que vai escrever roteiros, que vai usar para ideias, para posts. O copyright, que vai criar tanto anúncios ultra segmentados e que vai fazer aqueles textos persuasivos. O terapeuta, o psicólogo, que vai usar os prompts, né, contextuais para relatórios rápidos e análise de sessões. Os nossos queridos profissionais de RH usa para analisar os perfis, criar dinâmicas e mapear tendências internas. Eles já usam muito IA também. Professor e educador, né? Para gerar aulas personalizadas e planos. Eu acho que isso daqui vai ajudar muito os professores, na verdade. O advogado jurídico, né? Ou já estão usando, né? Para elaborar peças jurídicas e contratos mais rápidos com IA contextualizada. Gestor comercial para gerar relatórios em contextos de clientes, né, e históricos aqui e tendências. Consultor financeiro para analisar investimentos com base em contexto, né, do cliente pessoal, né. Nutricionista personal trainer gera planos alimentares contextuais alinhados ao perfil do cliente. Ou seja, tudo fica muito mais personalizado. Profissional de atendimento ao cliente usa IA para respostas mais personalizadas, rápidas e contextualizadas. Bem, a gente sabe que existem várias estratégias nesse mundo também de marketing. Uma delas é que você pode usar tanto chatbots, né, com voz, etc., para fazer ligação, ou você tem algo muito mais humano, que são estratégias que dependem muito de cada nicho ou varia de empresa para empresa. Tô meio aqui resfriado, né? E só para você entender que o impacto real disso tudo, que eu separei aqui as profissões que já estão adotando o Context Prompt, porque vem da engenharia de prompt e tal, você vê que em poucos meses que a gente falava sobre engenharia de prompt, já mudou para Context Prompt, só algo mais aprofundado. E como isso não é só para quem é programador, dentro da tecnologia, de engenheiro de IA, dev, cientista de dados, né, que estão dominando essas técnicas, mas fora dela, né, como advogados, nutricionistas, professores, até terapeutas, estão transformando suas rotinas usando o IA Contest, né, a IA contextualizada, como também os criadores de conteúdo e todas essas pessoas aí que estão já fazendo conteúdo com a IA, né? E o mundo vai dividir em quem usa IA com contexto e quem vai ser substituído por quem usa.
E isso é real. Só para nós terminar, mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui você tem, né, engenheiro de plombo e tal. Eu pedi para fazer, na verdade, uma tabela e etc. E aí o que ela me deu aqui, né? Vai ficar melhor para vocês. O exemplo do engenheiro de prompt, né? Que vai ser para criar um assistencialista em devininha base. Então, tudo isso daqui que a gente vai ter, né? Por exemplo, no Full Stack, ele vai integrar ao VS Code sem documentação do projeto, contexto de stack, padrões do time, gerando código prontos mais alinhados, né? É um exemplo do Contest Engineer e o Contest Prompt, né? Que, na verdade, com o Contest Prompt, ele vai gerar um GRUD em React para cadastro de usuário de autenticação do JWT, né? E aí você vai ver outros também aqui. Isso daqui são só alguns exemplos, né? Exemplos, por exemplo, analistas de segurança, né? Que daqui é um resumo dos incidentes, etc. Alimentar IA com logos internos e thread, né? Inteligências externas para mais relevantes. O usuário de Product Manager, ele vai listar 3 melhorias rápidas para esse aplicativo e features com base nas últimas avaliações negativas. E usando o Context Engineer, ele vai usar contexto das métricas do apps em reviews reais com benchmarks para alimentar a IA analisadora do produto. Então a gente vê que cada um vai utilizar, né, e o que a gente pode fazer, um criador de conteúdo, né? Você vai dar um exemplo. Aí, você é um especialista com conteúdo para um Instagram Features, cria uma legenda curta motivacional para o público feminino. Um exemplo de um Context Journey é: adicione persona-alvo, estilo de linguagem, objetivo e engajamento no prompt para conteúdo mais autêntico. E a gente vê assim como também um terapeuta. Então, se vocês darem uma pausa, vocês vão poder ler tudo isso daí, certo? E como a gente estava falando sobre o consultor financeiro, né? Ele vai pedir o seguinte: dê 3 sugestões de investimento conservador para uma pessoa com perfil moderado pensando em aposentadoria. A IA alimentada com perfil de risco do cliente, né, vai trazer metas financeiras e histórico bancário com segurança. Então é o contexto de uma e de outros também, né? E a gente vê tudo isso daí. Então, valeu por essa, só foi hoje. Isso daí, né? Com certeza vai ser muito mais. Agora eu vou editar para postar hoje mesmo, terça-feira. Daqui umas 4 horas. Não deixou o seu like, já se inscreveu, deixou aquele comentário. Valeu, fui, fique com Deus e até o próximo vídeo.